O que me remete aos meus momentos de primeiros contatos com a leitura está relacionado à minha mãe, né, que era professora, e ela costumava nos presentear com livros, né? Inicialmente com histórias em quadrinhos, porque eu não sabia ler, né? Eu tinha 3, 4 anos de idade e eu já gostava de ficar folheando os livros, e ela comprava aqueles livros de histórias infantis, e eu pegava muitas revistas, né, que meus irmãos compravam, revistinhas em quadrinhos, e depois eu passei a pedir a minha mãe que comprasse também para mim. E eu me lembro que meus irmãos falavam para que comprar se eu não sabia ler, né? Mas ela comprava, trazia e eu ia folheando as revistas. E como eu não sabia ler ainda, eu via aquelas imagens e eu contava as histórias, inventava as histórias à minha maneira. E logo em seguida, folheando aquelas revistas e com meus irmãos e irmãs, minha própria mãe ensinando algumas palavras, né? Porque eu ficava curioso para saber o que estava escrito, eu aprendi a ler. Então, quando eu fui para a escola, assim, para ser alfabetizado, eu praticamente já sabia ler, né? Então, eu li aquelas histórias em quadrinhos. Depois, eu passei a ler livros infantis mesmo, né? Que, claro, minha mãe trazia pra gente. Eu digo trazia porque eu sou de uma pequena cidade do interior que antes era menor ainda, né? E naquela época não tinha livraria, não tinha biblioteca, nada disso. Então, quando minha mãe vinha aqui em Salvador, geralmente ela levava ou comprava esses livros. Quando a gente vinha, comprava com a gente, ou pedia alguma irmã minha, alguma pessoa da família que estava vindo para aqui, para Salvador, para comprar esses livros e levar. E costumava nos presentear com livros, né? Isso foi assim, foi muito importante. Também minha mãe lia bastante, não é? Ela tinha muitos livros em casa, e isso, claro, incentivou também, porque eu sempre via minha mãe lendo. Ela gostava muito de ler, meus outros irmãos também liam, mas ela até o fim da sua vida, ela sempre estava lendo alguma coisa, sempre tinha um livro do lado. Então era uma pessoa que lia muito. E eu passei a ler essas histórias infantis. Depois eu me lembro que eu fui para um colégio já fazer o que seria hoje o ensino fundamental 2, não é? E lá eu vi que tinha uma biblioteca, já existia uma biblioteca lá naquela escola, naquele colégio. E eu ficava procurando aqueles livros infanto-juvenis para ler, porque eu tinha em torno de 11 anos, né? E aí eu pegava aqueles livros, ficava lendo, lendo, até que eu li todos os livros infanto-juvenis. E não tinham mais outros livros, e eu passei a ler os livros, as histórias, romances, poesias, que eram para adultos, né? Então, até hoje a leitura acompanha a minha vida. Não é à toa que eu me tornei um escritor. E um fato interessante é que eu escrevi meu primeiro poema aos 7, 8 anos de idade. Aos 11 anos eu escrevi também muitos poemas. E depois dos 15 anos em diante foi quando eu comecei a juntar esses poemas e pensar em guardá-los, e me sentir realmente um poeta, um escritor. Então a leitura sempre esteve presente em minha vida.